Caros convidados, meus caros munícipes, acompanhados pelos 11 candidatos às juntas de freguesia, gostaria de expressar 3 agradecimentos concretos. Ao António Capuz, um homem sensato e experiente que desempenhou importantes cargos públicos em Portugal e no estrangeiro, como membro do Governo, Conselheiro de Estado, Vice-Presidente do Parlamento Europeu e Presidente da Câmara Municipal de Cascais. Deixem-me destacar o seu notável trabalho como autarca nesse grande concelho da área metropolitana de Lisboa, mas também a sua visão inteligente e crítica sobre os nossos desafios coletivos enquanto povo. Ao Rui Moreira, que saiu para uma cerimónia no Porto, que aceitou sem hesitar o convite para estar aqui connosco e cuja presença muito agradeço, passada uma tarde inteira em Sintra, é um homem de pensamento livre, que ousou enfrentar a autocracia dos partidos políticos para se colocar à disposição da sua terra e da sua gente. Um homem que conhece bem os valores do trabalho e do mérito. Rui Moreira é um fazedor que irá fazer história no Porto e abrir um novo ciclo da cidadania ativa no país. Um último, mas não menos importante agradecimento a todos vós, àqueles que verdadeiramente importam, que estão aqui hoje connosco. Estou verdadeiramente grato pela oportunidade que me concedem para partilhar um sonho de uma Sintra que merece o melhor de todos nós. Vocês sabem quem sou. É essa a garantia que vos dou. Caras amigas e caros amigos, permitam-me que inicie esta intervenção com uma frase sábia de Francisco de Sá Carneiro. Uma frase corajosa, quando era difícil ser corajoso. Nos difíceis idos de 1972, dizia este cofundador do regime democrático português que o fundamento do poder é a vontade dos cidadãos. Francisco de Sá Carneiro não estava apenas a reivindicar a liberdade para os portugueses perante os ditadores. Sá Carneiro estava também para deixar para a memória futura a convicção de que os políticos devem estar sempre ao serviço das pessoas. É uma lição de humildade democrática que tenho guardado para mim ao longo destes 12 anos como responsável pelos pelouros de intervenção social em Sintra. As pessoas. Sempre as pessoas. As pessoas em primeiro lugar. As pessoas estão em primeiro que os regimes políticos. As pessoas estão primeiro que os partidos. As pessoas estão certamente primeiro que as lógicas de poder gastas pela sua obstinada repetição ao longo destes 39 anos de democracia e liberdade. Democracia e liberdade conquistadas pelos bravos capitães de Abril e por todos os homens e todas as mulheres que ousaram dizer não. Homens e mulheres que ousaram dizer basta. É disso que vos quero falar hoje, da nossa liberdade coletiva. Caras amigas e caros amigos, é difícil. Eu sei que é difícil romper com as velhas lógicas de poder e integrar movimentos de independentes e suprapartidários que desafiam as ditaduras dos partidos em nosso nome, em nome da nossa liberdade e em nome da nossa consciência individual. Estes candidatos, estes 11 candidatos às freguesias de Sintra, são autarcas, professores, dirigentes associativos, trabalhadores por conta de outra e empresários. Acima de tudo, têm a experiência da vida e são, todos eles, profissionalmente livres. Sim, é disso que este movimento trata. Da liberdade. São os valores da cidadania livre que inspiram os candidatos deste movimento. Estas pessoas que estão aqui diante de vós são pessoas livres dos partidos. São pessoas que fizeram as suas próprias escolhas. São pessoas que estão na vida política ao serviço dos outros e que acreditam que o poder local é cada vez mais a linha da frente do serviço público. São pessoas que apoiaram o PSD. São pessoas que apoiaram o Partido Socialista. São pessoas que apoiaram o CDS-PP. São pessoas que apoiaram o PCP. São pessoas que apoiaram o Bloco de Esquerda. São pessoas sem qualquer filiação partidária. Os candidatos a presidentes de junta de freguesia são exatamente isso. Pessoas comuns. São 11 pessoas comuns cujas famílias sofrem todos os dias as consequências das políticas obstinadas de um governo que é cego, surdo e mudo. São 11 pessoas comuns que
que acreditam no exercício do poder de proximidade e porque sabem, tal como Francisco Sá Carneiro também sabia, que o fundamento do poder é a vontade dos cidadãos. São 11 pessoas com devoção à causa pública e que estão capacitadas para ajudar na resolução dos problemas concretos das comunidades sintrenses, porque elas próprias integram essas comunidades. Comemoramos a conquista da liberdade depois da longa noite da ditadura, mas comemoramos também a consolidação da democracia que fomos construindo nestes difíceis 39 anos. A história da democracia em Portugal é também a história do seu poder local. É também a história dos seus autarcas e, desde logo, dos seus autarcas de freguesia. Estas são as nossas raízes municipalistas. Os autarcas de freguesia estão no primeiro nível da democracia. São os dirigentes políticos mais próximos das pessoas. São os ouvidores das populações locais. São, como dizia Alexandre Herculano, homens bons e honrados das suas terras, tal como todos aqueles que tenho aqui ao pé de mim. Acredito convictamente nas capacidades destes 11 candidatos a presidente de junta de freguesia que hoje formalmente apresentamos. Acredito neles e sei que, para lá dos problemas específicos, há desafios comuns que vamos ultrapassar juntos. Os autarcas de freguesia são os combatentes da linha da frente. São eles que primeiro sofrem o embate das crises, porque é com eles que as pessoas contam. É à porta das juntas de freguesia que as pessoas vão bater primeiro quando precisam de ajuda. Não vão aos espaços do Conselho. Não vão ao Palácio de São Bento. As pessoas, quando precisam de ajuda, vão ter com o seu presidente de junta. É por acreditar convictamente na importância da ação destas mulheres e destes homens que quero aqui assumir, perante vós, perante todos eles, o compromisso claro e irrevogável de aprofundar, sem reservas, o processo de transferência de competências e responsabilidades do município para as juntas de freguesia. Sintra necessita de reforçar esta linha da frente em duas vertentes. Na organização do espaço público, os autarcas de freguesia necessitam de ter mais poder e mais meios para resolver os problemas imediatos no dia-a-dia. A resolução dos problemas concretos não pode estar dependente dos espaços do Conselho sediado na zona histórica de Sintra. Os autarcas de freguesia podem e devem ter mais competências para os resolver, porque quem está mais perto resolve melhor e mais rapidamente. No auxílio direto às populações, a segunda vertente da intervenção das juntas de freguesia. Os autarcas de freguesia precisam de mais poder e mais meios para ajudar as pessoas nestes tempos de dificuldade extrema. Vou ser claro, as pessoas têm hoje de se defender não apenas da crise, mas também da insensibilidade ativa de um governo que se desligou das pessoas e até tem uma política orientada para uma certa punição coletiva. Há uma ideia em quem nos governa de que o povo não os merece. E somos castigados por essa visão egocêntrica do exercício do poder político. É por isso que os autarcas de freguesia precisam de mais poder e mais meios para melhor defenderem as suas populações. O projeto da construção do Estado Social Local que temos desenvolvido em Sintra ao longo destes 12 anos e que vamos reforçar de forma clara, necessita do envolvimento direto de todos eles. Esta rede de solidariedade ativa implica criar condições para que as freguesias se adaptem às necessidades das pessoas. Ou seja, que tenham mais resposta porque as exigências são cada vez maiores. Este Estado Social Local exige a intervenção de especialistas sociais na linha da frente para sinalizar de imediato os casos mais urgentes de intervenção e acionar mecanismos para a sua resolução. Muitas das juntas de freguesia já o fazem à custa do seu próprio orçamento. É este o nosso compromisso. Reforçar o poder dos autarcas de freguesia para que melhor defendam as suas populações e as suas terras, independentemente de quem as governa. Os presidentes de junta são, de uma maneira geral, aqueles que mais defendem e também aqueles que mais se orgulham das suas comunidades. Também fui autarca de freguesia. E mesmo hoje, enquanto vice-presidente da Câmara Municipal de Sintra, pela relação de trabalho que tenho com eles, reconheço a sua importância pela visão próxima que têm das suas localidades.
O poder local é para ser representado pelos cidadãos locais. Chega de utilizar as autarquias como rampa de lançamento ou antecâmara para a reforma. Chega de paraquedistas sem chão onde cair. Caras amigas e caros amigos, o movimento Sintrenses com Marco Almeida distingue-se claramente dos candidatos que apoiam e são apoiados pelos partidos e que estão a impor estes sacrifícios que há muito se tornaram democraticamente intoleráveis. O país está cada vez mais pobre. Este movimento, este nosso movimento, distingue-se de todos aqueles que são os candidatos da Troika. São os candidatos que, por muito que tentem escondê-lo, estão atados aos compromissos de quem pediu a intervenção estrangeira e de quem está a executá-la obstinadamente. Os candidatos da Troika não são candidatos politicamente livres, porque estão reféns do seu passado, pelo voto na Assembleia da República e condicionados também pelo seu presente. Esta candidatura é genuinamente uma candidatura de homens e mulheres livres. Homens e mulheres das comunidades locais. Homens e mulheres que emprestam a este movimento uma larga abrangência política em nome da cidadania ativa e de serviço público de proximidade. Conheço bem este nosso concelho. Conheço bem as dificuldades das nossas famílias, as dificuldades dos pais e das mães, que têm de recorrer às escolas públicas, que alguns tanto criticam e asfixiam, para garantir uma refeição completa para os seus filhos. É por eles que abrimos as escolas em períodos de férias, para garantir que essas crianças tenham, pelo menos, uma refeição quente. É o mínimo que tem de ser feito. Estes pais e estas mães lutam todos os dias contra as crescentes dificuldades. Cada dia que passa, perdem mais capacidade financeira para alimentar condignamente os seus filhos. E a cada dia que passa, veem-se forçados a pedir a ajuda dos seus próprios pais. São estes avós e estas avós que esperavam usufruir da reforma para a qual descontaram toda a vida, que estão a ser novamente chamados para ajudar os filhos que perderam o seu trabalho, e quem perde o trabalho perde também a sua liberdade. Esta é uma perversão dos valores sociais. Sintra é um concelho estruturado em função dos núcleos familiares, e essa vocação reforçou-se nos últimos tempos. Conheço todas as mudanças que se estão a verificar e valorizo a família como a base de qualquer desenvolvimento individual e social. As famílias, as nossas famílias, são a base da nossa sociedade. E se queremos que seja uma base sólida para o nosso futuro coletivo, então temos de reforçar os apoios que já lhes prestamos. Estou atento às transformações que vivemos e dou o meu melhor para cumprir diariamente a missão para a qual fui eleito. Mas nesta tarefa sou apenas, de forma muito humilde, um entre muitos. Acredito no trabalho. Sempre acreditei. Acredito no esforço coletivo e na nossa dedicação à causa pública. Acredito em nós e no nosso futuro como sociedade coesa e solidária. Acredito em Sintra e acredito em vós. Acredito nos sintrenses. Se a história reconhecer que o fundamento do poder é a vontade dos cidadãos, como dizia Sá Carneiro, então deixem-me pedir-vos que se envolvam ativamente neste movimento de mudança. Que se envolvam como pessoas livres que o são. Que se envolvam na construção do futuro das nossas famílias. É disso que os tempos de hoje tratam. Da liberdade e da dignidade das pessoas. Não aceitamos que Portugal seja um país sem esperança. Um país sem jovens e com vergonha dos seus velhos. Um país de braços caídos. Um país amordaçado. Um país onde as pessoas perdem o trabalho e a casa e perdem depois a sua dignidade porque não encontram saídas. Porque todas as portas se fecham. Porque perderam a esperança no seu futuro e temem pelo futuro dos seus filhos. Não pode haver democracia sem homens e mulheres livres. E os portugueses não são hoje homens e mulheres livres, porque estão prisioneiros da ditadura dos impostos e do desemprego. Não há democracia e não há liberdade sem trabalho. E nós não aceitamos o prolongamento destes sacrifícios sem sentido, que todos os dias destroem milhares de postos de trabalho sem criar nada em seu lugar. Sacrifícios sem sentido coletivo, que nos tiram o fogo e nos tiram o direito de sermos livres e de sermos felizes. Caras amigas e caros amigos, caros sintrenses, os 12 anos de trabalho na Câmara Municipal de Sintra, com os pelouros sociais, têm sido focados nos apoios diretos e permanentes às famílias sintrenses.
mas tenho consciência de que teremos de fazer mais e melhor no futuro. O desmantelamento do Estado Social, onde todos os dias perdemos direitos, que está em curso, exige que os autarcas sejam capazes de responder com eficácia às necessidades imediatas das pessoas. As pessoas, sempre em primeiro. Quero com isto dizer que os apoios financeiros que temos concedido às centenas de instituições de solidariedade social são importantes, não apenas pelo seu papel concreto no seu dia-a-dia, mas também pelos postos de trabalho que são criados através do alargamento da oferta em diferentes valências. O muito que tem sido concretizado nestes 12 anos de trabalho é necessariamente insuficiente, dado o agravar da crise. Eles sabem do que falam. Temos de fazer mais e temos de fazer melhor. É também por isso que este movimento assume o compromisso de aprofundar as políticas de apoio social no sentido de abrirmos um novo ciclo em Portugal e criar, pela primeira vez, um Estado social local. O envolvimento sincero e permanente de todos os autarcas do Conselho e o reforço dos apoios da autarquia podem criar uma rede que envolva todas as instituições do Conselho, que fortaleça a sua ação, no sentido de chegar com mais rapidez e eficácia a um número crescente de famílias que necessitam de ajuda imediata. É esse o papel dos autarcas. É esse o nosso papel. Estar na linha da frente relativamente às pessoas que necessitam de ajuda, sem que ela seja circunstancial. Ela tem de ser permanente. O desenvolvimento das bases do Estado Social local que lançaremos de forma construtiva a partir de outubro de 2013 é um compromisso com o futuro e para o futuro. Caros sintrenses, permitam-me que termine com uma reflexão pessoal. Entramos nesta sala a ouvir a trova do vento que passa pelo grupo coral da Arpiac. Recordei-me dos meus primeiros tempos de liberdade em Portugal. Sabem que vim de Angola com 5 anos. Chegámos a Portugal em abril de 75. Acompanhava a família num Portugal que queria ser livre. Que queria ser um país de homens e mulheres livres. O belo poema de Manuel Alegre não consagra apenas essa liberdade conquistada. As suas palavras consagram, acima de tudo, a luta e o sacrifício pela sua conquista. E é uma herança que recebemos e que temos o direito e o dever de a garantir. É também isso que estas eleições vão exigir de nós. Que saibamos dizer não, que saibamos dizer que queremos construir um futuro diferente. Sim, caras amigas e caros amigos, candidatos a presidentes de junta de freguesia. Há sempre alguém que resiste, há sempre alguém que diz não. Viva a liberdade, viva Sintra, viva